hoje para debater um assunto novo, interessante, né? E que sempre reverbera, tanto no meio acadêmico, como também dentro de um ambiente mais popular, que é a questão da formação da mente criminosa. Desde aquilo que consideramos uma delinquência mais banal, que é tão comum na adolescência, até a formação da mente psicopática. Ou seja, há sempre o questionamento de se o psicopata ou o criminoso, o sádico, são indivíduos, né, que inerentemente, por causa de uma questão genética, já nascem com essa propensão criminosa, com a índole criminosa, ou se isso é montado, se isso é formado, né, diante da ambientação. Então hoje vamos discutir e vou oferecer a vocês a ótica psicanalítica, o ponto de vista psicanalítico sobre a formação da mente criminosa. Então eu tenho certeza que serão aulas muito instrutivas, tomem nota aí, né, das coisas mais importantes, porque você vai, a partir dessas duas aulas que pretendo falar sobre a formação da mente criminosa, entender melhor como é possível, né, a formação dessa estrutura tão estranha, tão diferente, né, daquilo que nós consideramos normal. É lógico que nós todos sabemos que um pouco dessa agressividade, um pouco desse desejo, muitas vezes até de prejudicar os semelhantes, nós todos temos. Porém, o que nós percebemos no caso do criminoso, do psicopata, é um certo prazer no ódio, prazer na dor do outro, prazer em causar dano, frustração a um terceiro. Por isso, né, vai ser interessante percebermos aí as causas mais primitivas para a formação de uma mente psicopática. Para começarmos, seria bom lembrar uma coisa que foi dita por um indivíduo chamado Farbeni, que foi um grande psicanalista inglês que falou muito sobre a chamada personalidade esquizoide. E ele, no livro Estudo Psicanalítico sobre a Personalidade, diz o seguinte: todos, sem exceção, devem ser considerados esquizoides. Alguns indivíduos manifestam provas de uma clivagem do eu apenas em situações que envolvem reajustamentos, como os que estão implícitos na adolescência, no casamento, no alistamento no exército, em tempo de guerra, enquanto outros podem manifestar essas provas mesmo sob as condições mais vulgares desse tipo. Eu vou explicar, né, o fragmento lido. O que ele está querendo dizer é que nós todos surgimos dessa personalidade porosa, fragmentada. É por isso que ele diz que, sem exceção, no início da formação mental, nós todos podemos ser considerados esquizoides. Por quê? Porque, de alguma maneira, nós surgimos, aparecemos em cacos, em fragmentos. E lentamente, esse eu fragmentado, esse eu rudimentar, que está perdido, né, dentro de uma fragmentação, vai lentamente se organizando, vai lentamente buscando uma unificação identitária. E é a partir dessa unificação que o indivíduo vai ser concebido como um eu. Mas o eu, no sentido estrutural, é sempre esquizoide. E é até o que ele diz aqui no texto. Alguns indivíduos, esses alguns indivíduos são os indivíduos normais, né? Os indivíduos normais apresentam uma espécie de clivagem, uma espécie de cisão no eu, quando estão sob pressão. Aí ele coloca algumas situações aqui, como a adolescência, um casamento, mesmo uma prova, né? É muito típico no adolescente, quando ele vai fazer uma prova, ele ficar cindido, ele ficar em cacos, ele ficar fragmentado.
Parece que aquilo que ele sabia desaparece. Parece que ele não consegue unificar o seu eu. A integridade do seu eu é profundamente afetada. Agora, o que diz o autor é que sentir essa clivagem, sentir essa fragmentação nos momentos específicos de crise, não é uma coisa considerada doentia, não é um aspecto patológico. É normal sentirmos essa fragmentação sempre que nos sentirmos ansiosos. Porém, o que ele diz também no final do texto é que algumas pessoas, ao contrário de exibirem, essa fragmentação só de uma forma situacional, circunstancial, elas parecem estar sempre cindidas, estar sempre fragmentadas. Aí nós vamos encontrar exatamente o sujeito patológico, o sujeito esquizoide, o sujeito fragmentado. E é exatamente nessa falta de integração que nós vamos encontrar os desdobramentos doentios, que acabam por desembocar na criminalidade, na psicopatia. Daqui a pouco vocês vão entender melhor, mas o que quero que vocês entendam bem nesse início é que algumas pessoas acabam por não conseguir uma integração adequada do eu. Não conseguem, dentro do seu processo desenvolvimental, alcançar o nível de integração que consideramos normal. Mas, afinal de contas, o que é que perturbaria, o indivíduo? Vocês já aprenderam, que nessa primeira fase o ego vai lentamente se transformando de um ego fragmentado para um ego integrado. Mas o que é que poderia propriamente impedir essa integração? O que impede, o que pode afetar essa integração que chamamos de normal é exatamente a ambiência, o ambiente que cerca o indivíduo que está se formando. O eu, para que se forme, ele tem que ter um suporte ambiental adequado. Aí saímos propriamente da instância isolada do eu para aquilo que está no seu entorno. É possível dizer que a integração é um fenômeno que necessita também de certo suporte ambiental. O indivíduo, para se integrar, ele não se integra sozinho. Ele se integra a partir da integração de outrem. Ele se integra a partir do cuidado, a partir do zelo que outros humanos, outros cuidadores passam a ter, nesses primeiros momentos da sua existência. A primeira infância, até próximo aos 3 anos de idade, nesse período da primeira infância, é crucial esse amparo. Por quê? Porque a criança está 100% dependente. Ela necessita de um outro, até mesmo para sobreviver fisicamente, organicamente. Se for deixada só, morre. Então vejam, que para conseguir a integração, é importante que esses vínculos primários com os nossos primeiros cuidadores sejam vínculos adequados, vínculos que poderiam ser pensados como os mais favoráveis para o desenvolvimento. Um ambiente onde ele percebe, o desinteresse, aonde ele sente o desamparo, aonde não se sente protegido, é um ambiente que podemos considerar inadequado, um ambiente que não facilita o processo de desenvolvimento normal. E é nesse primeiro ambiente ou adequado ou inadequado, que nós teremos a formação da personalidade considerada de normal ou anormal. Vejam,
que quando nós falamos do criminoso, quando nós falamos do delinquente, ou pior, do psicopata, nós estamos falando de algo que, segundo a psicanálise, vai ser montado. Eu costumo até repetir aos meus alunos que não existe o criminoso inato. O que existe é um ser fragmentado que precisa do amor do outro para domesticar a sua agressividade inata. A criança, como qualquer outro animal, nasce propensa a querer sobreviver por qualquer via. Isso significa, muitas vezes, a via da agressão. Daqui a pouco vocês vão entender melhor, mas a agressividade inata, ela precisa ser domesticada. E ela é domesticada exatamente às custas do cuidado do outro. Quanto mais a criança é amada, quanto mais ela é amparada, mais ela se integra, mais ela consegue sentir o seu eu de uma forma mais coesa, o seu eu como um ser integrado, capaz propriamente de interagir com o mundo de uma forma positiva, ou como chamamos tecnicamente, de uma forma empática. A criança tem empatia pelo meio. Mas e se isso falhar? Se isso falhar, praticamente falha tudo. Por quê? Porque é a partir desses vínculos primários que a criança se sentirá segura. É a partir dessas relações, empáticas, positivas, que ela conseguirá propriamente ter confiança em si mesma. Ela conseguirá projetar sobre o objeto sentimentos positivos, ternos. Se isso não ocorrer, se de alguma maneira essa constância identitária for perturbada, a criança lentamente será levada a uma regressão. E no nível dessa regressão mais selvagem, mais primitiva, ela se tornará normalmente agressiva. Ela agredirá. Irá até agredir para não se sentir agredida. Por quê? Porque o seu eu passa a sentir uma desestabilização. Entendam, então, que o amor do outro, o apelo aos cuidados que o outro oferece, dá estabilidade, dá condição da criança lentamente se constituir como um eu normal. Sem esse amparo ambiental, essa agressividade inata, ela não é refreada, ela não é organizada como algo possível de se tornar até algo positivo no eu. Eu sempre digo aos meus alunos que a agressividade, quando sublimada, quando transformada no eu, ela pode se transformar em criatividade, ela pode se transformar em uma coisa muito positiva. Agora, se não existir a sublimação, a transformação positiva da agressividade primitiva, a criança se manterá agressiva em relação ao meio. Estará sempre se relacionando a partir dessa agressividade, diríamos, inata. Vejam, que entender a agressividade primitiva é o primeiro sentido para entender a formação de uma mente doentia, de uma mente psicopática, de uma mente sádica. Alguém que tem prazer na dor do outro, alguém que não sente culpa, que não se relaciona com o outro, a partir de um viés empático, infelizmente não formou essa base empática, essa base de relação emocional positiva com o outro. Agora, por que não consegue amar? Porque de uma certa forma não foi amado, não recebeu, na época da infância,
essa base de cuidados, né, que vão se transformar, vão se realizar dentro do seu eu como uma esfera moral, como uma esfera capaz de circunscrever, de controlar parte da sua agressividade visceral normal. Vejam, né? Entendam bem que a comunicação primária, então, entre a criança, o bebê e os seus pais, possibilita a criação de uma subjetividade normal, uma subjetividade que aceita o outro como extensão do seu próprio eu. Em outros termos, a criança que passa a amar a mãe, ela terá maior facilidade em amar o outro. A criança que se apega ao pai, ela terá maior capacidade de aceitar propriamente a autoridade externa, a autoridade social. Então, a relação com os nossos pais, segundo a psicanálise, ela é crucial para determinar o uso da agressividade inata que alguém fará. Se o indivíduo não conseguiu propriamente se apegar à imagem materna, à imagem paterna, ela terá maior dificuldade em ter relações emocionais positivas com o meio. Se ela não conseguiu amar nem a mãe, se não conseguiu amar o pai, como é que ela amará a autoridade social? É lógico que, nesse sentido, ela terá imensas dificuldades na relação com esse outro social. Vejam, né, que isso basicamente já explica os motivos que levam à formação da mente criminosa. Quando falamos na mente criminosa, quando falamos na figura do psicopata, estamos falando de alguém que é incapaz de se colocar no lugar do outro. Tecnicamente, nós chamamos isso de empatia. Empatia é a capacidade de você se olhar o mundo a partir do olhar do outro, se colocar no lugar do outro, sentir de uma certa maneira a dor do outro. No sentido contextual que estamos abordando, o criminoso, o psicopata, são indivíduos que não têm essa capacidade propriamente de culpa. O indivíduo que tem a índole criminosa, para a psicanálise, não nasceu com essa índole criminosa. Na verdade, o que existiu foi uma formação deficitária, uma formação que acabou por não instaurar internamente um superego normal. Quando nós falamos em superego, nós estamos falando aí do nosso sensor interno. Por isso, ao falar do psicopata, ou mesmo certos criminosos, nem todos os criminosos são criminosos, né, cruéis. Mas quando nós falamos em um criminoso, nós estamos falando numa pessoa que tem essa dificuldade de ter empatia, de sentir a dor do outro. É por isso que ele é capaz de matar, é por isso que ele é capaz de torturar. É como se ele até tentasse, né, fazer com que outras pessoas sofressem aquilo que ele sofreu. No sentido psicanalítico, é como se existisse uma regressão. E nessa regressão, o indivíduo sentisse o outro como se sentiu na infância. Sentiu todo o peso do desamparo, sentiu a falta de amor dos seus cuidadores. E num sentido, né, projetivo, ele acaba por colocar todo o ódio que deveria ter sentido, né, pelos seus cuidadores naquele outro. Por isso, ao fazer o outro sofrer, é como se ele estivesse se eximindo, esquecendo, né, temporariamente da sua própria dor. Estivesse, né, diminuindo a própria percepção de vazio que sentiu dentro daquelas relações primárias. Então, essa ideia, né,
do amparo ambiental é algo crucial para entendermos a mente criminosa. No próximo vídeo, continuarei a falar sobre esta montagem. Nesse primeiro vídeo, você já entendeu, né, como o desenvolvimento normal e anormal depende da ambientação, e no próximo vídeo avançarei um pouco mais, dando detalhes maiores para a formação da mente criminosa. Até lá!